Vamos agora a mais uma demonstração de questão envolvendo a equação da circunferência. A questão diz aqui: observe abaixo a representação gráfica de uma circunferência. Então, a circunferência está desenhada no sistema cartesiano e aqui rapidamente a gente consegue identificar o centro da circunferência. Eu já tirei aqui para vocês, né? Mas vocês conseguem ver e identificar bem. O centro é a união do 2 com o 3, seguindo a ordem, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Tá? Outra coisa aqui que a gente consegue identificar facilmente é o raio, não é? Porque a malha também facilita a contagem. Se a gente for medir do centro para o eixo de y, eu vou perceber que eu tenho uma diferença aqui de 2 unidades, não é? E se eu for fazer aqui na outra posição, eu também vou perceber que tenho 2 unidades, né? Se a gente fosse usar a expressão matemática, ou a fala matemática, a gente veria que no eixo de x, eu vou pegar o x segundo e tirar o x primeiro, né? Olha, o 2 tirando 0 vai sobrar 2, a medida do raio. Se eu for pegar aqui a circunferência no eixo de y, considerando a medida do raio, o 3 tirando 1, né? O raio vem daqui até aqui, o 3 tirando 1 sobra 2. Então, logicamente, e constata-se bem direitinho que o raio é igual a 2. Então, aqui no desenho eu posso tirar o centro e o raio. E o que é que a questão me pede? Vamos para lá então. Então, a questão pede: qual é a equação que representa a circunferência? Aqui já está destacado, é claro, mas vocês precisam chegar à resolução. Então, vamos lá. Como é que eu vou chegar a uma equação na forma geral? Quando eu tenho o centro e o raio. Então, vocês viram na explanação que para escrever a equação de uma circunferência, a equação de uma circunferência, a gente tem a fórmula x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos, desculpem aqui, gente, embaixo, né? y2 menos y1 ao quadrado é igual ao r ao quadrado. Isso aí já foi demonstrado para vocês nas explicações. Então, veja, como é que eu vou fazer a substituição? De onde eu vou tirar essas variáveis? Então, o primeiro x e o primeiro y, eles são repetidos. São os que vão demonstrar ou que vão representar a equação. E de onde é que eu vou tirar esse x1 e esse x1 e esse y1? Daquilo que a gente já conversou. Numa equação na forma reduzida, o segundo termo representa o centro. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Representa o centro. Então, eu já sei que esse valor que vai ficar aqui é o x do par ordenado, o 2. E eu já sei que o y que vai ficar aqui é o y do par ordenado, o 3. Certo? Só que por conta desses sinais, a gente vai fazer, olha, menos com mais. Então, aqui ele vai aparecer menos. Menos com mais, menos. Então, vamos lá. Quando eu for fazer a substituição, não preciso mais colocar esse númerozinho aqui que está subscrito. Eu vou colocar apenas o x, tá? Então, x é aqui, ó, menos o x do centro. Então, menos o mais 2, ainda menos com mais, menos. Repete ao quadrado. Mais, repito o primeiro y, menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, igual. Quanto é o raio? 2. Então, vou colocar aqui 2 ao quadrado. Feito isso, então, a gente tem a equação na forma reduzida. Mas a opção de marcar não é na forma reduzida. Então, a gente vai ter que aplicar aqui a regra que a gente viu anteriormente. Ou você vai fazer fora, volto a dizer, quem acha melhor, x menos 2, que multiplica x menos 2. E você vai fazer o processo de multiplicação, o primeiro pelos 2 de cá, o segundo pelos 2 de cá, e escreve o resultado. Ou a mesma coisa tem que fazer com o outro, né? Y menos 3, que multiplica y menos 3, porque estão ao quadrado. O mesmo processo, o primeiro pelos 2 de cá, o segundo pelos 2 de cá, resolve e depois coloca o resultado. Ou você vai aplicar aquela regrinha prática, que é a regra do quadrado da diferença de dois termos. Eu vou fazer por essa regra para ganhar tempo, tá? Então, o quadrado da diferença de dois termos, como é que a gente resolve? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 vai dar 4x. Mais o quadrado do segundo. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Resolvido o primeiro, produto notável. Vamos para o seguinte. Y ao quadrado vai ser y ao quadrado, que é a regrinha, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 3 vai dar 6y. Mais o quadrado do segundo. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, vamos ver aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 2 ao quadrado, que vai dar 4.
Então, aqui a gente vai passar agora tudo para o primeiro membro e a gente já pode organizar na ordem decrescente dos expoentes, colocando as variáveis na ordem correta. Então, a equação da circunferência começa com x ao quadrado, o outro termo, no caso agora, o y ao quadrado. Vamos agora colocar os termos com expoente 1, menos 4x, menos 6y. Repito os termos que não têm variável, o 4 e o 9. Lembrando que não estou mexendo com sinais porque trabalho com tudo no primeiro membro. Só o 4 é que virá, nesse caso, né, trocando o sinal porque vai mudar de membro. Menos 4 igual a 0. Então, quando a gente chegar aqui nesse ponto, a gente vai juntar os termos que não tem variável porque tem que ficar apenas um. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y. O 4 positivo com 4 negativo vai se anular, você pode até cancelar, e aqui resta para a gente apenas o 9, tá? Conferindo, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, mais 9, igual a 0.